a história por trás da história. De maneira especial, eu quero falar com você sobre esse tema, a plenitude do tempo. A plenitude do tempo. Esse é um texto bíblico, a plenitude do tempo, que fala justamente sobre o nascimento de Cristo. Paulo vai trazer essa ideia, esse conceito da plenitude do tempo. Mas a ideia de plenitude do tempo, nós já vamos falar um pouco mais na frente sobre isso, ela começa no passado. Ali no capítulo de Gênesis, capítulo 3, no verso 15, nós encontramos a primeira promessa, dizendo que viria então o Salvador, viria então o ungido, alguém que daria um golpe final em Satanás e em todo o reino do pecado. A partir então dessa promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, no coração então das mães, em especial da primeira mãe, Eva, nasceu o desejo de ter em seu ventre o Salvador. É por isso que o seu primeiro filho, Caim, tem um simbolismo muito específico. Com a ajuda do Senhor eu obtive esse filho, e ela olhava para Caim e percebia nele então aquele que poderia ser o seu Salvador. É tanto que o seu segundo filho, chamado Abel, é um nome que significa vento, vaidade, algo sem importância, algo que passa. Desde então, da saída do Éden, o primeiro casal, em especial Eva, tinha esse sonho ali de gerar, de ter em seu ventre, então, aquele que foi chamado de o filho da promessa. Além disso, também, durante toda a Bíblia, encontramos patriarcas e profetas, encontramos também profetas e reis que anunciavam e falavam sobre a vinda daquele que deveria salvar a humanidade dos seus pecados. Você pode encontrar então nos Salmos de Davi, pode encontrar na vida de Abraão, até mesmo na história de Moisés, escritos bíblicos que falam sobre aquele que viria a essa terra para de fato trazer uma solução final para o pecado. E Paulo então, escrevendo sobre isso lá no livro de Gálatas, e esse verso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, Gálatas capítulo 4. Encontramos aqui Paulo continuando então e relembrando um pouco mais dessa promessa. Gálatas capítulo 4, o verso 4 e 5. Acompanha na tua Bíblia, coloquei aqui para ficar mais fácil. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo destaca algo interessante, ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo. O que é plenitude do tempo? O que é plenitude? Talvez você tenha algum conceito sobre o que é plenitude, mas eu quero pegar essa palavra, plenitude, ir ali para o original e mostrar ela para você entender a ideia de plenitude do tempo. Plenitude, essa palavra ela vem do grego e significa pleroma. E pleroma significa aquele que está ou já foi preenchido. Eu vou te explicar isso através dessa imagem de um navio. Quando o navio ele atraca no porto, e aqui nós temos muitos barcos aqui que vêm a Tabatinga, vão a Manaus, muitas vezes eles chegam vazios ali. E ali antigamente, na época da Grécia, quando esses barcos chegavam vazios aos portos ali, eles começavam a ser abastecidos com pessoas, mercadorias, e quando o barco estava cheio, eles diziam assim, pleroma, ou seja, o barco está cheio, está pleno, e daí vem a origem de plenitude. E talvez você já passou por alguma situação assim, não é? Final do ano, nós que moramos em Tabatinga, às vezes nós vamos lá no porto e está lotado o porto de pessoas querendo ir para Manaus. E de Manaus para Tabatinga vem com as mercadorias, ou até mesmo canoa.
Quantas canoas você já viu por aí que você olha e fala assim, nossa, essa canoa vai afundar. Ou seja, essa canoa está na sua plenitude. Ela está plena, está totalmente preenchida. Então, esse conceito de plenitude, você vê quando você vai lá no barco, vai colocar a sua rede para viajar para Manaus e não tem mais espaço. É a plenitude. Então, quando a Bíblia diz, quando Paulo apresenta ali a plenitude do tempo, ele está dizendo o seguinte, que algo foi preenchido, algo está totalmente preenchido, e agora então, algo vai acontecer. E o que estava preenchido então? O que estava cheio? A plenitude do tempo. O que estava cheio para Jesus nascer? Ele diz assim, vindo a plenitude do tempo, Jesus nasceu. E o que estava cheio? E aí eu quero te levar para refletir comigo sobre a história. Eu quero te apresentar dois conceitos. Então deu para entender a ideia aqui de plenitude? Pleroma, cheio, está completo, plenitude do tempo. E o outro conceito, são dois conceitos que nós vamos estudar amanhã e domingo, que são conceitos que vêm do alemão. O primeiro deles, você lê assim desse jeito, é o Geschichte, e o Historie. O que é o Geschichte e o Historie? São dois conceitos para a história. Eu já te explico isso, para você não ficar tão perdido. Eu trouxe um quadro brasileiro famoso. Esse quadro é chamado por alguns de Independência ou Morte, ou o Grito do Ipiranga. Ele está hoje lá no Museu do Ipiranga e ele apresenta o momento da história em que Dom Pedro I disse assim, olha, independência ou morte, nós vamos agora cortar todos os laços com Portugal, seremos independentes. E aqui desenharam um quadro. Aqui está Dom Pedro, as tropas ao redor ali, alguns aldeões ali. Te pergunto, isso é real ou não? Isso aconteceu ou não? Aconteceu, não é? Isso aconteceu. Dom Pedro um dia foi lá e falou independência ou morte. Mas aconteceu assim? Essa imagem é o que os alemães, né, vão chamar de Geschichte. Por quê? Porque embora isso aconteceu, mas isso daqui é muito embelezado, muito arrumado, muito bonito. Ali estava então o agora imperador num cavalo todo pomposo, bem arrumado, e as tropas ali, e você imagina ele gritando com a espada, independência ou morte. Isso é a história embelezada. Por mais que ela aconteceu, mas a gente embeleza muito. Mas como foi a história real? Bom, ele estava numa mula, com poucas pessoas, voltando para São Paulo. Dizem alguns historiadores que ele estava com problema de barriga, de estômago. Então ele tinha ido ali no Ipiranga, né, no riacho do Ipiranga, era um riacho, não era um rio. No riacho, um córrego. Tinha ido ali deixar ali talvez o seu almoço e chegou uma carta. E na carta então falava sobre o movimento que estava acontecendo no país e não se sabe ao certo se ele falou com alguém independência ou morte, se ele gritou independência ou morte, não se sabe. Mas uma coisa é a história que foi floreada ali, outra coisa é o que realmente aconteceu. Isso nós vemos muito em jogo de futebol. Se você assistir um jogo de futebol na TV e ouvir no rádio, parece que são dois jogos diferentes. Porque na TV você está vendo o que está acontecendo ali. Você vê que a pessoa chutou e passou longe do gol. Mas quando você ouve no rádio, o narrador coloca tanta ênfase, tanta emoção, que você imagina que aquela bola passou assim, raspando na trave. Então, de um lado você tem uma história floreada e do outro você tem a história real. A nossa história floreada é Jesus numa manjedoura, com os animais ao redor,
Quem sabe num lugar tranquilo, uma estrela brilhando no céu, e ali chegam os pastores, e depois chegam os magos. Mas será que foi assim? Nós vamos descobrir um pouco disso amanhã e domingo. Mas hoje eu quero te contar a história por trás da história. E eu coloquei esse mapa aqui apenas para te ajudar a entender algo. Quando nós vamos no livro de Daniel, no capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, nós encontramos agora um mundo diferente. Um mundo que está passando por transformações. Encontramos reinos que caem e se levantam. Em um momento há um reino que representa o ouro, outro vira a prata. Encontramos símbolos de animais. E esse relato aqui apresenta a queda de um desses reinos, a Grécia. Alexandre o Grande fez muitas coisas, conquistou o mundo em poucos anos, mas assim como a sua ascensão foi rápida, ele morreu também de maneira muito rápida. E foi dividido o seu reino. Cada cor representa a divisão do seu reino quando ele morreu. Se cumpre as profecias de Daniel capítulo 2, se cumpre também aqui as profecias de Daniel capítulo 7 e capítulo 8. E agora, depois que Alexandre conquista praticamente o mundo, o reino começa a ser dividido. E dois deles se tornam muito fortes. E isso é profecia. Eliel, não é sobre o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus é um acontecimento profético, descrito em Gênesis 3,15, como nós falamos lá no início. Então é importante nós entendermos as profecias. E agora nós encontramos a profecia de Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 apresenta esse mundo conturbado, um mundo depois ali do Império Grego, conturbado e em guerra. E quando nós floreamos isso, a história bonita, que interessante, os mundos em guerra, Israel fica aqui nesse pontinho. Você pode olhar aqui, entre essas cores, aqui fica Israel. E muitas vezes parece que, nossa, a história aconteceu. Mas quando nós olhamos para a história, toda vez que mudava um imperador, o povo sofria. Toda vez que mudava um rei, o povo sofria. Toda vez que vinha uma guerra dos Seleucidas contra o reino de Ptolomeu, o povo sofria. Israel fica nesse encontro entre esse império e esse outro, bem nesse encontro. É como se fosse a porta de entrada, e é ali que aconteciam muitas batalhas. E por que eu estou te mostrando esse mapa? Porque eu quero que você entenda o que aconteceu antes do nascimento de Jesus. Em que momento era a plenitude do tempo? E que tempo era esse? A plenitude do tempo. Por muito tempo, ali onde era Canaã, onde ficava o povo de Israel, eles foram governados pelo império de Ptolomeu. E Ptolomeu, ele governou o Egito. E assim como um governante entra no poder, ele leva em consideração tudo aquilo que ele quer que o povo faça. Você não tem muitos direitos. Por exemplo, quando um senador, um presidente vota uma lei lá em Brasília, você chegou a falar algo para esse presidente? Será que se você falasse ele ia mudar de ideia? Imagina nós em Tabatinga, entrada da Colômbia, do Peru, tríplice fronteira, e aí sai uma lei aumentando os impostos. O que você em Tabatinga vai fazer? O que você faria? Você paga os impostos. Ou você vai se rebelar e não vou pagar os meus impostos? Então isso acontecia. Quando morre Alexandre, Ptolomeu fica com essa parte onde está também Israel ali. E Ptolomeu era grego.
Então eles levam o pensamento grego. Qual é a ideia do pensamento grego? Nós temos que unificar os conhecimentos, as línguas, a cultura. Nós temos que pensar de uma só maneira. E se você nunca parou para entender, hoje você pensa como pensam os gregos. Se você está na faculdade, você estuda como estudaram os gregos. É diferente da cultura de Israel hebraica. Então Ptolomeu começa com isso ali. E toda vez que tinha uma guerra, toda vez que os seleucidas tentavam vir aqui, guerrear, conquistar território, olha quem ficava no meio do caminho. E toda vez que tinha guerra, eles sofriam. Aumento de imposto, eles sofriam. Revoluções, eles sofriam. Naquela época, então, o conceito grego foi criado para dominar o mundo. E os judeus começaram a ser espalhados, porque a guerra vinha e os judeus iam espalhados para todos os lados. Um grupo de judeus foi por uma cidade lá no Egito, chamado Alexandria. E a cultura grega lá no Egito era tão forte que os judeus dali de Alexandria e até mesmo de onde eles estivessem, começaram a perder a sua cultura. Começaram a perder o seu idioma. Imagina você ter que morar num país opressor, você é escravo, foragido, fugitivo, e agora até o seu idioma é mudado. A influência grega foi tão forte nos judeus que eles fizeram então uma Bíblia em grego, chamada a Septuaginta. Foi a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego, porque a identidade deles estava sendo mudada. E isso nós encontramos nas histórias dos discípulos. Quando você olha para Pedro, Pedro olha para Jesus e diz assim: é um fantasma? Mas a ideia de fantasma, de vida após a morte, de alma que sai do corpo, é uma ideia grega de Aristóteles e não tem nada a ver com o pensamento bíblico. É por isso então que o mundo começa agora a sofrer uma descrença de todos os seus valores. O culto a deuses começou a ser intensificado e as pessoas agora não tinham mais importância com religião e tudo mais. Mas ainda havia em Israel mulheres, homens que aguardavam a manifestação do Salvador. Ainda haviam mulheres em Israel que queriam de fato ter em seu ventre a oportunidade de gerar o Salvador do mundo. Mas a vida dos judeus não foi fácil. Um desses reis, chamado Antíoco Epitáfio, esse rei tentou conquistar em uma das batalhas o Egito. E nisso que ele estava indo com sua tropa, ele era do grupo ali dos Seleucidas, indo com sua tropa para conquistar o Egito, ele recebe uma carta de Roma. E Roma diz o seguinte: olha, não mexa com o Egito, eles são os meus protegidos. Ele ficou tão frustrado com isso, que quando ele volta para sua cidade, e o caminho, a porta de entrada daqui do Egito para os Seleucidas, a Média, a Pérsia, era Israel. Quando ele volta, ele para em Jerusalém. Ele vai até o templo de Jerusalém. Ele sacrifica no templo de Jerusalém, construído por Zorobabel, porco. E começa agora a juntar e separar um grupo que apoiava as ideias gregas. Enquanto um grupo ficava ali, não, nós vamos manter os nossos princípios, nós vamos manter a nossa fidelidade à palavra, ele mandava matar. Mas um outro grupo começou agora a aceitar as ideias deles. Começaram a construir altares em Jerusalém e em vários lugares. Nesse momento é que os samaritanos chegam para esse rei e falam assim: olha, nós não temos nada a ver com esse povo de Jerusalém. Nós queremos adorar lá na nossa cidade. O senhor deixa? Eu deixo. E os samaritanos ainda falaram: o nosso templo vai ser o templo de Júpiter. E aí o rei ficou muito feliz. Mas lá em Jerusalém começou agora os motins e as guerras. Até que se levanta um homem
Judas. Judas Macabeu. Judas, um nome que hoje ninguém quer dar, né? Mas esse homem, Judas Macabeu, foi o primeiro que se levanta contra essa opressão e fala assim: eu vou montar um motim e nós vamos batalhar pela liberdade de Israel. Israel havia sofrido sobre altos impostos, Israel havia sofrido muitas mortes e muitos judeus morreram na mão desses reis. Isso está descrito em Daniel capítulo 11, a partir do verso 14. Até que se levanta Judas. Judas então vai e liberta o povo. Uma festa é comemorada em prol dessa libertação. E é por isso que o nome de Judas é tão famoso na época de Jesus. Temos Judas, irmão de Jesus, Judas, filho de Tadeu, Judas Iscariotes, nomes que eram famosos naquela época e significa louvor. Mas o tempo passa e sobe ao trono então esse homem, Herodes. Herodes e os seus antecedentes haviam se unido aos judeus. Herodes era como se fosse alguém que tem agora uma nacionalidade judaica. E Herodes sobe ao poder. E Roma diz: nós queremos que Herodes seja o governador da Judéia. Mas Herodes tinha um problema. Herodes, ele tinha medo. Ele tinha, talvez, ali uma desconfiança com todas as pessoas. É tanto que, por ser tão desconfiado, ele começa matando sua sogra, mata o seu cunhado, mata a sua esposa, e nisso os filhos dele foram estudar em Roma. Quando seus filhos voltam, 2 desses filhos, ele vai e mata os 2 filhos. Qualquer motim que havia entre os judeus eram mortos. Eles eram exterminados. Herodes não era alguém de negociação. Eles eram totalmente exterminados. Foi alguém que o povo tinha muita raiva, ódio. Mas Herodes pensou assim: e que tal se eu reformar o templo deles? E se eu fizer uma reforma na igreja deles? Ele vai e reforma o templo. É nesse templo reformado por Herodes que Jesus caminha. Herodes reforma o templo, mas mesmo assim a raiva no coração dos judeus por Herodes era grandíssima. Ele veio, matou muitos judeus e mesmo assim os impostos continuavam extremamente altos. Isso tudo é o pano de fundo da época em que Roma dominou Israel. Quando Roma dominou Israel, não eram tempos fáceis. Se você acha que talvez no Brasil hoje as coisas estão difíceis, estão caras, se a gente espera tempos melhores, os judeus não tinham essa esperança. É por isso que eles desejavam ardentemente alguém que viesse para resolver de uma vez por todas o problema da opressão. Eles queriam de fato um rei tão poderoso quanto Herodes, tão poderoso quanto o imperador Júlio César, para destruir todos os inimigos e colocar os inimigos, como dizia o salmista, debaixo dos pés. É por isso que eles se aplicavam a esses versos. Os judeus começaram a se aplicar tanto a esses versos de libertação, que esqueceram dos reais significados para que Jesus iria vir. É nesse momento da história que nós encontramos agora um anjo sendo enviado a uma jovem. Eu quero ler esse verso com você. Lucas, capítulo 1. Eu quero ler com você a partir do verso 51. E aqui nós encontramos o cântico ou a oração de uma jovem, melhor dizendo, de uma adolescente que tinha ali mais ou menos 13 anos de idade. Entre 13 e 14 anos de idade era a idade dessa jovem chamada Maria. Maria, da tribo de Judá. Ela então tem um cântico no coração.
O anjo tinha visitado Maria, e olha o que nos diz o verso 51 de Lucas capítulo 1. Ela diz no seu cântico assim: o Senhor, Ele agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Quando Gabriel aparece a Maria e quando é anunciada que ela teria então o prazer e a oportunidade de gerar o Salvador, ela havia também no seu coração o desejo de dizer assim: por fim vai chegar a libertação de Israel. Por fim alguém vai subir no trono e vai derrubar todos os outros. Por fim nós que estamos sendo humilhados há tanto tempo, vamos ser exaltados. Por fim alguém vai usar de braço poderoso para destruir toda e qualquer ação que possa acontecer de Roma. Por fim, nós teremos mais uma vez a nossa soberania. Por fim, Deus vai fazer justiça na terra. Era esse o desejo de Maria. Assim como os discípulos, ela aguardava também a libertação da opressão. Ela aguardava a libertação de todo jugo, de todo poder romano. Maria desejava também um rei que se sentasse no trono e subjugasse todos os inimigos. É por isso que aí em Lucas nós encontramos alguns dias depois do nascimento de Jesus. Ela se encontra com Simeão e Simeão diz: olha, Maria, o teu coração vai ser dilacerado. Maria, por mais que você tenha grandes sonhos, expectativas sobre este que está aqui no seu ventre, por esse bebê, melhor dizendo, que Simeão tinha nos braços. Mas Maria, o seu coração também será dilacerado. O povo sofria, o povo era morto injustamente. Eles queriam ter a paz e a liberdade deles. E eles aguardavam um Salvador poderoso, um guerreiro, um soldado. A plenitude do tempo era porque naquela época a opressão romana era demasiada sobre o povo. Além disso também, Roma unificou todo o império. E o império unificado, agora muitos judeus que viviam no império unificado iam até Jerusalém e levavam as notícias de Jerusalém para todos os lugares. Era um momento oportuno então, porque o império estava unificado. Era um momento oportuno também, porque uma língua era falada em todo o império. O grego comum era a língua de todo o império. Hoje nós temos dificuldade para falar com nossos irmãos que são colombianos. Imagina falar com os gregos. A língua unificava o império. Além disso também, foi o momento da história em que Satanás agia de maneira liberal. O pecado era visto como uma coisa banal. A religião não tinha mais sentido. E o que acontece? As pessoas estavam sendo entregues, mais uma vez, ao domínio de demônios. É por isso que você vê tantos demônios possuindo pessoas quando você lê ali os evangelhos. Porque Satanás colocava agora no povo as suas feições. Deus, ele não se atrasa. E Deus também, ele não se antecipa. Deus, ele chega no momento certo. E aquele era o momento exato. Se não fosse naquele momento, toda e qualquer bondade do mundo teria sido afetada. No momento certo, ele agiu. Quando a taça da iniquidade daquela época estava elevadíssima, ele agiu. E é por isso que em Apocalipse nós encontramos Deus fazendo o mesmo. Quando a taça da iniquidade do mundo estiver cheia, ele virá. Por mais que o mundo hoje esteja ruim, por mais que o mundo hoje pareça estar em trevas,
mas ainda vai piorar um pouco mais. Por mais que as coisas pareçam que não estão boas, elas ainda irão piorar. Para que na plenitude do tempo, Deus possa vir e nos resgatar mais uma vez. E aí sim, não como homem de dores, mas como Senhor dos senhores. Isaías profetizou sobre isso. Ele disse assim: o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo andava em trevas, trevas espirituais, trevas morais. O povo havia se distanciado do real plano de Deus e sofria por isso. Aquele povo que desde o início havia sido escolhido para ser uma bênção, havia se tornado uma maldição. Havia se corrompido com imperadores, com reis, com costumes pagãos. E o mundo andava em trevas. O mundo também andará em trevas antes de raiar mais uma vez a luz da volta de Jesus. O mundo estará como se fosse a meia-noite, trevas por todos os lados, como era nos tempos de Noé. Prostituição, morte, assassinato, como era nos momentos de trevas da terra, assim será também quando o nosso Cristo voltar. Ele veio uma vez para aqueles que andavam em trevas, mas João diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Será que quando ele voltar pela segunda vez, nós vamos estar de fato prontos para receber ele? Será que quando ele se manifestar agora como Senhor dos Senhores, estaremos prontos então para abraçá-lo e morar eternamente com ele? E Jesus diz: porventura, quando eu voltar, será que eu acharei fé na terra? Hoje é o momento de nós refletirmos não apenas no nascimento do nosso Salvador, mas na volta dele também. A minha mensagem seria sem significado se eu focasse apenas no nascimento de Jesus e não falasse sobre o breve retorno dele, o advento. O mundo caminha mais e mais para as trevas. O mundo caminha mais e mais em degradação. Injustiça atrás de injustiça. Mas nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita justiça. Maria queria essa justiça. Apesar do coração dela ter sido dilacerado, ela descansou na promessa de ver o seu filho e seu Salvador voltar para buscar. A luz do mundo em breve voltará. Ele prometeu e foi fiel para cumprir no seu nascimento. E em breve ele virá para nos buscar.